Capítulo 99 O cão preto no qual monta o rei. A pessoa que rompia através do céu era, naturalmente, Sua Majestade o Rei. Sem esperar que seu guarda-costas pessoal, Torres, terminasse, no momento em que Fei soube que Bast estava ferido, ele mudou instantaneamente para o modo bárbaro. Sem se importar com o consumo de mana, ele continuamente usou a habilidade Bárbara Salto, deixando o labirinto subterrâneo de cavernas de pedra depois de alguns flashes. Ele não se preocupou, o mínimo sequer, em esconder a força dominante do bárbaro enquanto praticamente voava de volta ao salão do rei. O que aconteceu no palácio? Como seu sogro realmente se machucou? O que aconteceu com Angela? Fei estava ansioso como se uma bomba relógio estivesse a ponto de detonar quando ele pousou nos degraus de pedra em frente ao palácio. Os degraus gigantescos de pedra, sob a pressão dos pés de Fei, começaram a rachar tal como uma teia de aranha com Fei no centro, como se um meteoro tivesse caído do céu. Esse foi o resultado de Fei não ter controlado seu poder aterrorizante. As 4 pequenas bestas em Fei estavam segurando firmemente em suas roupas e cabelo, gritando vov durante o voo de alta velocidade. Fei não fez uma pausa sequer enquanto continuava usando a habilidade salto. Sua figura brilhou de novo, deixando para trás uma série de pós-imagens no céu, e ele chegou instantaneamente ao jardim dos fundos do palácio. Havia o som de um tumulto. Que bastardo ousa criar problemas na porra do meu palácio? Fei estava furioso e ele correu para dentro como uma tempestade. Mas depois de entrar no jardim dos fundos, a cena na frente dele o atordoou de imediato e ele congelou no lugar onde estava. Ele viu que o seu futuro sogro, que originalmente está sempre com seu cabelo preto meticulosamente arrumado, estava agora com o cabelo como se fosse um ninho de galinhas e havia sangue escorrendo pelo seu braço. Seu peito estava se movendo violentamente para cima e para baixo enquanto respirava pesadamente. No entanto, a situação de seu sogro não era ruim, porque ele estava fazendo, neste instante, o papel de assassino. Quem visse o velho rosto branco de Bast agora, de que modo poderia identificar algum vestígio de sua elegante aparência aristocrática? Seus pés estavam descalços e ele não saberia dizer para onde um sapato tinha voado, mas o outro sapato estava preso fortemente em sua mão como se ele tivesse visto o assassino de seu pai ou algo assim. Ele estava usando o sapato como uma arma, rugindo freneticamente e perseguindo um enorme cavalo preto que Fei não sabia de onde tinha vindo. Este velho homem realmente se machucou, mas foi apenas uma pequena lesão na pele e não havia nenhuma necessidade de se preocupar. Caso contrário, como poderia este velho rosto branco ainda ter o espírito para correr ao redor do jardim para pegar aquele cavalo preto, pulando e correndo como o vento? Angela e a loira Emma estavam ilesas. Elas não sabiam se deveriam chorar ou rir enquanto conduziam os guardas e seguiam o velho Bast, tentando o melhor possível para acalmá-lo e tirá-lo de seu estado de fúria. Mas a força desse velho louco surpreendeu muitas pessoas. Como os guardas não se atreviam a usar muita força, este ministro do rei, que não aprendeu sequer a menor arte marcial, facilmente escapou do cerco formado pelos guardas e continuou a perseguir aquele grande cavalo preto. Há nisso o que realmente está acontecendo aqui. Fei finalmente relaxou, mas então sua testa enrugou logo em seguida. Justamente quando ele estava perguntando, ele viu que o grande cavalo preto finalmente foi forçado a um canto morto, entre as pedras do jardim e a parede, pelo velho Bast. Sem nenhuma maneira de escapar, vendo a aproximação e a intenção assassina do velho que zombava, o grande cavalo preto finalmente emitiu alguns sons de sua boca. Latido, latido, latido seguidos por um gemido. Que merda é essa? Fei ficou chocado. Isso é um cão latindo? Ele quase pensou que tinha um problema com seus ouvidos. Até a besta coruja branca, o papagaio Vindving, o fishing cat denglong alado de pelo dourado, que estavam todos acomodados no corpo de Fei, tinham os pelos repentinamente eretos, como se tivessem encontrado um grande perigo. O pequeno fishing cat se escondeu no cabelo de Fei, enquanto o denglong cobriu diretamente os seus olhos com as patas. Fei se aproximou e olhou mais de perto. Mas o que? Buda esse cara porra!
A besta que foi forçada para o canto, que todos diriam que era um grande cavalo negro, era, na verdade, um gigantesco cão negro. Suas poderosas pernas estavam firmemente posicionadas no chão, de tal maneira que se destacavam, nos dedos das suas patas, suas afiadas garras, brancas como a neve. Seu corpo enorme estava inclinado para trás como um arco gigante que estava totalmente estendido. Nesse instante, do fundo de sua garganta, ele emitiu um rugido ameaçador. Todos os músculos de seu corpo estavam flexionados, demonstrando plenamente o seu poder selvagem. Neste momento, Fei pensou que havia algo errado com seus olhos. Essa criatura era, claramente, muito cruel, muito forte e muito violenta. Esse olhar, como isso pertence a um cão? Isso só pode ser uma besta do abismo do inferno, mas quem vai me explicar por que a porra desse super cão preto do tamanho de um cavalo está no meu palácio? Justo quando Fei estava se perguntando, algo ainda mais bizarro aconteceu. Ele viu que seu velho sogro não se importou com a ameaça do gigante e aterrorizante cão negro. Sem medo, foi até lá e bateu na testa do grande cão preto com seu sapato. O grande cão negro tinha uma cara de ódio e rosnou ameaçadoramente por um longo tempo. Bastava uma mordida para cortar Basti em 3 pedaços, mas, na realidade, o cão não se atreveu a revidar. Pelo contrário, ele também fez uma ação muito humana, usando seus membros dianteiros para segurar sua cabeça, engolindo e choramingando. Seus grandes olhos estavam cheios de queixas. Eu tenho vontade de deixar você morrer por me morder, por você me morder, seu bastardo ingrato. O velho bateu ferozmente no cão, enquanto agia como uma criança irritada do jardim de infância. Pai Angela chorava e ria ao mesmo tempo, enquanto guiava os guardas para arrastar Basti para o lado. Fei sentiu como se estivesse olhando para um mundo que ele não conhecia. Basti finalmente foi arrastado pelos guardas, enquanto aquele cão preto gigante ainda estava usando seus membros dianteiros para cobrir sua testa que estava coberta de marcas deixadas pelo sapato. Seus olhos lacrimejantes olhavam ao redor de tudo e finalmente ele viu Fei, que estava de pé a certa distância. Vang, vang, vang. Nota: alguém acredita se eu falar que isso é o cão latindo? O cão preto, excitadamente, latiu algumas vezes, então colocou força sobre as patas traseiras e saltou para o ar, transformando-se em um turbilhão negro, instantaneamente lançando-se na frente de Fei. Nesse momento, Fei viu aquela besta se agachando no chão na sua frente, com a cauda balançando como um moinho de vento, respirando alto, e com um olhar que era, ao mesmo tempo, aflito e satisfeito, refletido em seus olhos negros. Sua longa língua cor-de-rosa estava para fora da boca. Nesse momento, esse cão era como uma criança que viu seus pais, esfregando sua cabeça contra o ombro de Fei e ansioso por lamber seu rosto. Depois que este cão teve seu breve momento íntimo com Fei, imediatamente ele passou a agir como se estivesse no poder, agachado ao lado de Fei e latindo algumas vezes para velho e elegante homem que estava a certa distância e que ainda estava visivelmente enraivecido. Essa era uma maneira desse cão ameaçador dizer que estava sob o poder de seu mestre. A boca de Fei se abriu na forma de ó adeus, a Buda, isto é sério. Naquele momento esse grande cão preto deu às pessoas a ilusão de que sua inteligência de cão de repente alcançou a iluminação e tornou-se tal como a inteligência de uma pessoa viva, em vez de um animal. Fei observou cuidadosamente. Quanto mais olhava para o cão preto, mais familiar ele parecia. No final ele percebeu de repente. Mas que merda, não é este o cão selvagem que Angela pegou das montanhas de trás da cidade de Chambord? Fei naturalmente ficou abismado, isso porque aconteceu que o tamanho do cão subitamente cresceu várias vezes para um nível incrivelmente enorme. Ele era um pouco mais alto do que Fei quando completamente deitado. Quando estava de pé, era pelo menos 2 metros de altura e 4 metros de comprimento, ainda era um cachorro. Fei não precisou pensar para entender que este era o efeito de dar-lhe a poção Hulk. Parece que este grande cão preto afortunado resistiu à dolorosa experiência que é a transformação do corpo, provocada pela poção Hulk, e bravamente sobreviveu.
Sob o poder da droga, além da incrível mutação em seu corpo, ocorreu que a mágica flutuação espiritual contida pela poção Hulk também afetou a alma do grande cão negro, deixando ser cheio de afeto e lealdade para com Fei. Caso contrário, este bastardo seria como antes, rangendo os dentes, rosnando e perseguindo Fei por todo o palácio sempre que o visse, em vez de demonstrar esse comportamento afetuoso e íntimo em relação a Fei. E depois de verem o grande cão preto, os 4 pequenos animais em Fei também reagiram. Talvez fosse devido à essência natural de serem inimigos que existe entre gatos e cachorros, mas o Fishing Cat, como toda a sua gordura, tinha todo o pelo levantado, curvando o corpo enquanto pisava na cabeça de Fei para demonstrar sua hostilidade em relação ao cão negro. O Denglong olhou em volta e, finalmente, decidiu ficar do lado do Fishing Cat, revelando 2 brilhantes dentes brancos neve de tigre e mostrando profunda hostilidade em seus pequenos olhos. Já a besta coruja branca e o papagaio Vindving traíram sem pudor os seus pequenos amigos, circularam voando ao redor do cão preto e, depois de sentir que não havia perigo, pousaram no ombro do grande cão preto. Que grupo de animais, todos eles parecem especiais. Uau, olhe aqueles 2 gatinhos bonitos. Olha, este gatinho também tem asas. Angela e Emma também notaram a chegada de Fei. Os olhos das 2 garotas se iluminaram enquanto se dirigiam calorosamente na sua direção. Fei viu essa cena e sentiu-se feliz. Desde quando essas 2 se tornaram tão abertas e afetuosas? Ele sorriu com os braços abertos para pedir um abraço doce, mas quem imaginaria que as 2 garotas só estavam querendo pegar o fofo Fishing Cat, o belo Denglong, ignorando completamente Fei. A boca de Fei se contorce numa expressão estranha. Seus braços largos só se encontraram com o vento e ficaram parados no ar. Apenas o Denglong estava lutando desesperadamente nos braços de Emma, virando os olhos em descontentamento como se dizendo: "Ah, estúpida, quem disse que eu sou um gato? Eu sou a grande besta mágica Denglong de pelo dourado." Denglong, garota idiota, você entende? 1 minuto depois. Um anel de batalha dourado vagamente apareceu sob o pé de Fei. Sua mão estava completamente envolta numa enorme chama dourada enquanto ele suavemente pressionou o braço de seu futuro sogro. Com um brilho de chama, instantaneamente as 2 marcas no antebraço de Bast, feitas pelo grande cão preto, desapareceram sem nem mesmo deixar para trás algumas cicatrizes. Maldito bastardo, eu juro, de agora em diante só vou comer carne de cachorro. O elegante Bast ainda não se recuperou da raiva e olhava para o grande cão preto como se estivesse vendo o assassino de seu pai, ferozmente amaldiçoado. Ele estava envergonhado só de pensar no ocorrido. O respeitável primeiro-ministro do rei foi ferido por uma mordida do cachorro da sua filha. Se essa história embaraçosa se espalhasse, como ele poderia ainda manter sua aparência majestosa na frente de seus colegas? O velho rosto branco de Bast estava, nesse momento, verde escuro devido à raiva. Reputação sempre foi um problema, e poderia ser fatal também. E, neste momento, Fei também finalmente descobriu o que aconteceu. Fei descobriu que Bast tinha acabado de cuidar de vários assuntos administrativos recentes do reino e também terminado o árduo trabalho de instalar todos os mensageiros e príncipes dos países convidados. Ele veio ao palácio querendo conversar com Fei sobre como acolher o príncipe Modric de Lac City, mas descobriu que Fei não estava no palácio. No entanto, ele aproveitou para ver sua filha Angela. Bast raramente tinha algum tempo livre, então ele pensou que era uma grande oportunidade para conversar com Angela e dar à sua filha inocente algumas dicas para amarrar firmemente o coração do rei Alexander. Mas quem imaginaria que, justo nesse momento, o cachorro que há muito tempo estava dormindo no jardim de trás acordaria de repente, ainda sonolento, trombaria com Bast e o morderia devido ao susto. "Ah, tio Bast, por que você está zangado com uma besta?" Fei riu com seu corpo curvando-se para trás e para frente, sem se preocupar em esconder sua alegria na calamidade dos outros, pensando que seu velho sogro deveria rezar rapidamente ao deus da guerra para que ele não contraísse raiva. Caso contrário, com vergonha, o velho Bast estava se irritando mais ainda e estava prestes a estourar até que, nesse momento, ouviram um guarda entrar apressadamente e informar:
Meu rei, Sua Alteza a Princesa do Império Zenith mandou alguém para procurar por Vossa Majestade. O emissário está aguardando no salão principal. Aquela princesa misteriosa finalmente não conseguiu esperar mais e realmente veio me procurar primeiro. Fei sentiu alegria em seu coração. Ao mesmo tempo, seu futuro sogro Bast, que estava ao seu lado, também se levantou. Naquele instante, Bast parecia ter se transformado completamente. Toda sua raiva desapareceu sem deixar rastro. Embora ele ainda estivesse descalço, com seus pés cobertos de sujeira e com seu cabelo totalmente bagunçado, seu temperamento inteiro mudou. Um comportamento elegante e real tomou conta de seu rosto, dando uma sensação completamente bizarra para aqueles que estavam na cena. Ele franziu o senho em contemplação e então disse a Fei: Alexander, você deve ir ver esta princesa. Faltam menos de 3 dias para sua cerimônia de ascensão ao trono, então você não deve ofender essa mulher, caso contrário as coisas ficarão problemáticas. Fei assentiu. Ele ergueu o pé e estava prestes a caminhar até o salão principal, mas o grande cão preto realmente bloqueou o caminho de Fei como se tentasse agradá-lo, abaixando-se e balançando a cauda. Pela aparência e comportamento dele, parecia realmente querer que Fei subisse em suas costas. As pessoas ao seu redor ficaram atordoadas. Este enorme cão preto, seja no tamanho ou na força, era certamente tal como um cavalo médio, sendo assim usá-lo como uma montaria não deixava de ser uma opção interessante. Mas o problema era que Fei era o digno rei de uma nação, então como ele seria visto se aparecesse montado num grande cão preto? Um cavaleiro do cão preto? Mas Fei não hesitou. Ele riu e saltou sobre a parte de trás do grande cão preto. O cão era extremamente sobrenatural e era muito compreensivo da mente de Fei. Ele caminhou arrogantemente para o salão principal do rei, exibindo uma postura compatível com a força de um rei. Originalmente, Fei montou somente por diversão, mas quem adivinharia que, gradualmente, a expressão de Fei se tornaria séria. Era uma sensação estranha, como se ele estivesse completamente ligado espiritualmente ao cão, sendo que qualquer uma de suas intenções era compreendida instantaneamente pelo grande cão preto, fosse para correr, saltar ou parar repentinamente. O homem e o cão pareciam combinados em um, sem a menor dificuldade de cooperação. Era muito mais fácil do que andar a cavalo. Via-se como este cão grande era realmente uma escolha perfeita da montaria. Então agora, a futura montaria do rei Fei era um vira-lata vicioso.